Bom dia. Começando o programa Dose Dupla, de número 32. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. E os assuntos não poderiam ser outros, né? O primeiro é a vitória do André Mendonça sobre o senador Davi Alcolumbre, que tentou inviabilizar a candidatura do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro à vaga aberta com a saída de Marco Aurélio Melo, do STF, adiando aí o quanto pôde a famosa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O segundo assunto do dia é a chegada de Jair Bolsonaro ao PL, para sacramentar aí a sua candidatura à reeleição no ano que vem. Depois de muitos namoros e alguns quase noivados, o casamento aconteceu e o presidente já tem sigla para disputar o pleito mais importante de 2022, pelo Partido 22. Coisa de doido, né? Davi pode até ter tido sucesso contra Golias no passado, mas agora contra André, faltou comer um pouco mais de feijão, né, Marcelo Cardoso? Faltou sim, Campos. E a feijoada da vitória do ministro terrivelmente evangélico só não vai ter caipirinha se ele mesmo não quiser, né? Vitória da perseverança. E como eu sempre gosto de lembrar, da estratégia. Aquela célebre coisa, aquele célebre conceito lembrado pelo Capitão Nascimento, que hoje detesta ser lembrado como tendo sido Capitão Nascimento. 01, põe no ar. Só se for agora, né? Estamos começando aí sem mais delongas o Dose Dupla de hoje. Seja bem-vindo. Finalmente, a sabatina do André Mendonça aconteceu, né? O senador Davi Alcolumbre fez de tudo o que pôde para tentar postergar essa avaliação do candidato do presidente Jair Bolsonaro à vaga do STF, né? Deu tudo certo. Pôde, que não podia, né? Deu tudo certo, né? E o Bolsonaro conseguiu indicar o seu segundo ministro para o Supremo. Foram 47 votos a favor, 6 a mais do que o mínimo necessário aí para aprovação, né? 32 senadores votaram contra a indicação do presidente. Antes da votação no plenário do Senado, ele teve o nome aprovado lá naquela famosa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo Davi Alcolumbre, né? A sabatina foi longa, né? Durou cerca de 8 horas. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, já se encontrou com André Mendonça e disse que pretende marcar a posse ainda esse ano. Ontem à noite já foi definida a data, 16 de dezembro, né? Tudo certo. E aí, Marcelo? Antes do recesso, claro. Agora eu te pergunto, o Bolsonaro cumpriu a promessa de colocar o ministro do Supremo extremamente evangélico ou terrivelmente evangélico, nem sei mais. Agora, a novela finalmente chegou ao fim, né? Pois é, Campos. E que novela, né? Um ponto positivo dessa sabatina foi o posicionamento da relatora da indicação na Comissão de Constituição e Justiça, senadora do Cidadania do Maranhão, Elisiane Gama. Ela defendeu a capacidade técnica do indicado, o que realmente deveria ter feito, era a função dela, né? E olha que ela reconheceu que a indicação veio carregada de polêmica e discussão, principalmente por conta da questão religiosa. A senadora colocou que ninguém pode ser vetado por sua condição religiosa e afirmou que não foi esse o critério para sua indicação. Ainda que para cada mulher morta no Brasil, pelo menos 2 sejam negras, não é isso? Paulo Freire e a própria senadora Maranhão, me corrijam, por favor, né? Nós vamos precisar de um professor de matemática nesse caso. Mas realmente o ex-ministro André Mendonça é muito preparado tecnicamente. Toda essa espera, que durou quase 5 meses,
teve o dedo do senador Davi Alcolumbre. Muito provavelmente porque, quando era ministro da Justiça, André Mendonça autorizou uma operação da Polícia Federal que acabou prendendo o Isaac, o primo do senador Davi Alcolumbre. E ele, pelo visto, não gostou nada disso. Tanto fez o possível e o impossível para que André Mendonça fosse substituído, mas o presidente Bolsonaro bancou o nome até o fim. E o absurdo de tudo isso, Marcelo, é que o presidente da República, que está cumprindo uma de suas atribuições constitucionais, que é de indicar o nome de um ministro para o STF, tenha que ficar na mão de um único senador que decide retardar aí o processo para inviabilizar a candidatura de alguém que ele pessoalmente não aprova, né? Só que a indicação é do presidente da República e não dele. Ele teria todo o direito de fazer campanha contra, de articular com os senadores da oposição para vetar o nome, mas jamais ele podia fazer o que fez, né? Política rasteira e sabotagem ao chefe de Estado. Mas a gente vê aí que a bola do Alcolumbre não está muito cheia, não, né? Ele não conseguiu atrapalhar o governo nesse particular, né? Nem ele, nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que mostrou que é uma mistura aí de um zero à esquerda com um oportunista de centro, que tem rabo preso, que também tem interesse em inviabilizar aí o governo, já que provavelmente vai ser candidato para concorrer nas próximas eleições presidenciais, né? Pois é. Muitos senadores cobraram uma posição do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que é do DEM do Amapá, sobre a urgência da questão. No entanto, Pacheco também contribuiu muito para retardar o processo. E provavelmente, depois de muita pressão dos senadores, a sabatina só foi marcada na semana do esforço concentrado para a votação de autoridades, convocada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você vê aí que, apesar dos pesares, Marcelo, o André Mendonça conseguiu se tornar ministro do Supremo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente analisar alguns posicionamentos dele durante a sabatina. Olha, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, a gente só espera que ele chegue como um contraponto às decisões inconstitucionais que estão sendo tomadas aí por grande parte dos ministros da Corte, né? Que se consideram aí um poder moderador que não existe e nem nunca existiu no Brasil. Vamos ver se o poder não vai subir a cabeça do André Mendonça, né? A gente espera que ele seja coerente como ele se mostrou, né? Aí que ele falou durante essas 8 horas de sabatina. A gente tem aí um exemplo muito recente que é do ministro Alexandre de Moraes. Basta ver o que ele disse e defendeu na sua sabatina e o que ele está praticando hoje, né? Se a gente tivesse aí um presidente do Senado realmente independente, o processo de impeachment de alguns ministros do Supremo já teria entrado na pauta do Senado faz tempo, né? Certamente, é o desejo de uma nação inteira, né? Agora, eu achei importante o fato de ele ter dito que, embora seja genuinamente evangélico, ele entende que não há espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo, e que isso seja muito bem compreendido. Eu acho que ele mandou um recado aos seus futuros colegas de corte quando disse que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão de um ministro do Supremo. É meio óbvio, né? Deixou claro que está assumindo um compromisso com a justiça e com o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e do sistema de justiça como um todo. Ele destacou alguns pontos, como a imparcialidade do julgador. Parece uma coisa trivial, mas que vem sendo trivialmente esquecida lá na Suprema Ribalta, lá no Planalto Central, né? É importante, né? Muito importante aí o que ele disse. Agora, vamos acompanhar e verificar se isso vai ser realmente colocado em prática, porque o que a gente tem visto é ministro dizendo o que os senadores querem ouvir durante as sabatinas e depois se revelam como realmente são, né? Mas, pelo menos, quando o André Mendonça foi questionado sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele deu a resposta, no meu ponto de vista, que não poderia ter sido mais coerente.
sobretudo em se tratando aí de um futuro ministro do Supremo, né? Ele disse que vai defender a união civil e constitucional desses casais, mas a resposta que ele deu ao senador que o questionou sobre o assunto foi assim muito precisa, porque ele disse que tem a concepção dele de fé com relação a casamento de pessoas do mesmo sexo. E ele não poderia ter dito outra coisa, já que ele é até pastor, né? Mas, como ministro da Suprema Corte, ele tem que se abstrair e se pautar apenas pela Constituição. Aí o senador que fez a pergunta insistiu se ele era ou não era favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tentou ver se dava uma saia justa lá nele. Aí o André Mendonça disse que vai defender o direito constitucional da união civil entre pessoas do mesmo sexo e ponto final. É esse o papel que se espera de um ministro do Supremo, é seguir o que está escrito na Constituição, nada mais, né? E a frase que marcou foi a seguinte, né? A Bíblia do Supremo, ele disse, é a Constituição Federal. Parece que tem muito ministro que não sabe, né? Ele não podia ter sido mais apoteótico que isso. Eu vi também que o Omar Aziz, que foi a grande estrela, uma das grandes estrelas da CPI, também estava tentando dar uma rasteira nele. Ele chegou a comentar que o André Mendonça estava dizendo aquilo que a oposição queria ouvir. E, às vezes, é interessante dizer mesmo, até por uma questão de estratégia. E ele insistiu também com uma pergunta relacionada à CPI da Covid. E ele, o André Mendonça, se absteve de responder, dizendo exatamente isso. Não, qualquer resposta que eu possa dar neste momento vai me comprometer com relação à minha postura como ministro do futuro. Ele vai se sentir impedido de julgar alguma coisa, apesar do que impedimentos não têm constrangido ninguém dentro do STF, né? Mas, enfim, ele teve a sinceridade, o bom senso e a lisura de dizer isso. Eu vou me abster de responder a essa questão exatamente porque eu estou sendo empossado como ministro e qualquer coisa que eu diga pode comprometer a minha análise, meu julgamento, e eu não quero que isso aconteça, né? Mas tem o seguinte, Marcelo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não está previsto na nossa Constituição. O que existe desde 2011, 10 anos atrás, é uma decisão do STF que prevê a união civil entre pessoas do mesmo sexo no país. Mas o pastor Silas Malafaia andou publicando em suas redes sociais que o agora ministro do Supremo, André Mendonça, deu uma cama de gato, fazendo uma manobra retórica para agradar quem é favorável a esse tipo de união, quando supostamente defendeu o casamento gay. Essa coisa toda da estratégia com relação ao que falar para não se comprometer no futuro, o que também tem seu lado saudável. Segundo Malafaia, o André Mendonça sabia que sofreria pressão. Para ele, essa foi uma saída espetacular, porque a Constituição só prevê casamento de homem com mulher. Isso está lá no artigo 226, parágrafo 3º. Até em estrito respeito à etimologia. Casamento vem de casal, casal é um conjunto de dois seres de sexos opostos. O que o Silas Malafaia ignora é a tal decisão do STF de 2011, né, que prevê a união de pessoas do mesmo sexo. Aliás, o Silas Malafaia disse ainda que a sua meta agora é trabalhar entre os evangélicos para que o senador Davi Alcolumbre não seja reeleito pelo estado do Amapá. Estamos com você, Malafaia. Olha, Marcelo, eu vou insistir numa coisa. Infelizmente, as pessoas têm usado termos errados para designar determinadas coisas, você também percebe isso claramente, e essa questão se aplica ao caso da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso não é casamento. Casamento é a união entre um homem e uma mulher, seja no civil ou no religioso. Eu vos declaro marido e mulher, dizem o padre e o juiz de paz, afinal de contas, né? De fato, Marcelo, não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas pode e deve existir a união civil entre pessoas do mesmo sexo, inclusive e principalmente para garantir os direitos civis, aqueles que resolveram assumir esse tipo de união. Aqui no Brasil aliás, não havia essa possibilidade, né? E o Supremo permitiu esse tipo de união, que acaba dando muito mais estabilidade na relação entre pessoas do mesmo sexo. Cada um escolhe a vida que quer seguir, nenhum problema. Para mim, o mais importante
nisso tudo não é essa polêmica que os caras querem tentar fazer uma pegadinha, deixar o ministro sem jeito, né, pegar a calça curta, se ele é contra ou a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não, e tal. Ele tem que agir como um ministro supremo, seguindo o que está na lei, mais nada. É muito mais simples do que esse pessoal quer transparecer, né? Quer deixar transparecer. Mas, como eu estava te dizendo, para mim, o mais importante foram os recados deixados pelo André Mendonça para os futuros colegas aí de corte, né? Esses, sim, para mim, foram o ponto alto aí dessa sabatina. A isenção é ou deveria ser o rito padrão da corte, né? Mas então eu vou citar mais um. Ele disse, André Mendonça, que um juiz não pode ser um acusador. E acusador não é juiz. Isso te lembra alguma coisa ou alguém? Ele reafirmou a preservação dos direitos e garantias fundamentais, que se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário e, em particular, pelos ministros do Supremo, caramba, a Corte Extrema. Rapaz, eu fico imaginando como é que o ministro Alexandre de Moraes se sentiu quando ouviu essa parte do discurso do André Mendonça, né? Já que hoje em dia ele acusa, ele conduz inquéritos que são abertos aí à margem da Constituição, ele manda prender sem devido processo legal e ainda pratica um monte de aberrações, né? Como a gente está vendo. Pois é. Outro ponto enfatizado pelo futuro ministro, aliás, já empossado, né? Quer dizer, já indicado, né? Já indicado, foram as delações premiadas. Isso é um assunto importante. Ele diz que é preciso ter muito senso de responsabilidade e entender que se está tratando com pessoas que têm vida, que têm sonhos, né? Falou de pré-julgamentos e generalizações que não se podem aceitar. Com relação às delações premiadas, especificamente, ele afirmou que não se trata de elementos de prova. Ele disse que não se pode basear uma convicção numa delação. Para ele, delação não é acusação. Não que não seja um instrumento válido, mas tem que ser usado com muita parcimônia, muito critério. Olha, eu concordo com ele que uma delação não é uma acusação. Mas, para isso, Marcelo, existem os acordos de delação premiada. E, nesses acordos, se o delator mentir, ele perde todos os benefícios combinados, né? E pode ter até, de repente, a sua pena aumentada, dependendo do que ele fizer. Por outro lado, ao receber uma delação, as autoridades têm elementos aí suficientes para investigar e para comprovar se o que foi dito é verdade ou não é verdade. O problema é que aqui no Brasil, as delações que deveriam permanecer em sigilo até a comprovação da veracidade, elas são vazadas pela imprensa amiga aí de procuradores e de eventuais juízes e acabavam destruindo reputações e sentenciando pessoas antes mesmo de um julgamento justo. Aliás, é isso que andam chamando de lavajatismo, né? No Brasil tem essas coisas muito estranhas, inclusive bandido com assessora de imprensa. Né? Oi, Mariquinha. Pois é isso mesmo. Essa questão das delações premiadas tem inúmeras particularidades que a gente pode até abordar no outro programa, sem dúvida. Mas nós temos que concordar que o André Mendonça se saiu muito bem na sabatina e na votação no plenário, a despeito de um placar que possa não ter sido lá tão largo. Ele acabou vencendo a resistência do presidente da CCJ, do Senado, Davi Alcolumbre, e dos seus aliados. Coisa muito importante. Fragiliza, inclusive, o próprio Alcolumbre. E ele deixou muito clara, pelo menos no discurso, a sua posição religiosa e a sua posição de ministro do Supremo. Sua posição religiosa e sua posição de ministro do Supremo. Deixou bem clara essa separação. Olha, eu vou te dizer, eu espero que o André Mendonça seja coerente com o discurso que fez, com as respostas que deu. Se fizer isso, o Bolsonaro vai ter contribuído para uma mudança aí de perfil de ministros do Supremo, né? O Cássio Cunha foi o primeiro indicado do Bolsonaro. A gente ainda não sentiu como é que a banda está tocando ali para o lado dele, né?
ninguém está esperando aí que o ministro do Supremo seja lacaio de quem o indicou, como acontece hoje, né? Mas sim um julgador que se baseia exclusivamente no que está escrito na Constituição. E isso a gente não está vendo acontecer, como eu falei, com os ministros indicados por Lula, Dilma, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, foi o Gilmar Mendes, né? A mudança, Marcelo, vai ser lenta. E se o Bolsonaro for reeleito, ele vai indicar mais 2, hein? E tem mais. Se a PEC da Bengala for adiante, no seu eventual segundo mandato, em vez de 2, ele vai acabar indicando 4 e ficará com um total aí de 6 indicações de ministros para o STF nos seus 2 mandatos. Isso significa que em 8 anos, rapaz, o presidente Bolsonaro vai ter indicado, se for reeleito, óbvio, e se a PEC da Bengala for aprovada, vai ter indicado aí metade dos ministros do Supremo. E isso aí, sim, isso pode significar o início de uma grande renovação e de um equilíbrio maior das forças que atuam ali naquela corte, que a gente está vendo que hoje isso não acontece. Então, a única coisa que eu posso desejar aqui é boa sorte ao novo ministro André Mendonça. Eu também. É o melhor dos mundos, é isso que a gente deseja, né? Agora, sempre lembrando que, conforme o senador Omar Aziz, aquele um minutinho, como ele sempre dizia na coisa, abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali, os poderes legislativo e executivo. Era uma espécie de complexo de inferioridade dos senadores de rabo preso, né? Diante daqueles que lhes aprisionam os respectivos rabos, numa confissão candidamente manifesta para todos os brasileiros em cadeia nacional de televisão e pela internet, não é isso? Não, nada disso, rapaz. Como assim, né? O STF já deu ao senador Omar Aziz 24 horas para que ele explique que história é essa de STF abaixo de Deus. Iluminados não deixam barato, não. Oh. Mas enquanto essa polêmica aí, quanto a quem fica por cima, quem fica por baixo, quem detém ascendência sobre o rabo de quem, pelo menos na esfera suprajudicial, não se define, né? Vamos, então, partir para o nosso segundo assunto, né? Já que a gente falou de reeleição, né? O presidente Jair Bolsonaro definiu essa semana aí o seu futuro político, pelo menos em termos de filiação partidária, né? Sem partido, né? Há 2 anos desde que deixou o PSL, e ele pode ter deixado o PSL, né? Mas deixou com muita grana, né? Por causa do fundo partidário. E foi pelo PSL que o Bolsonaro disputou a presidência em 2018. Ele já vinha estudando aí, de modo bastante criterioso, a questão de sua refiliação, tendo aí estado bem próximo de fechar a questão por algumas vezes, sem, contudo, aí ter batido martelo, né? Não era por falta de convite. Você vê que que queria a todo custo o Bolsonaro no PTB era o ex-deputado Roberto Jefferson, né? Muita sondagem, É, mas o que a gente precisa saber, afinal de contas, é quem é esse PL aí de 2021, né? Que tem como presidente ninguém mais do que o polêmico Valdemar Costa Neto, né? Que foi condenado pelo STF em 2013 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e perdoado após metade da pena cumprida pelo iluministro Luiz Roberto Barroso, né? Agora, eu te digo uma coisa, um condenado, se for de esquerda, após o cumprimento da pena, ele é um sujeito recuperado. O de centro, pelo visto, não é, né? Pois é. Agora, meia pena? Então, sei lá, esse pode ser o caso da tal meia-culpa do senador Fabiano Contarato. Será, mais? Rapaz, você sabe, né, que 2 meias culpas somam uma culpa inteira, né? E já que você falou nisso, faz aí o seu retrospecto da história do PL, então. Opa, como não? Simbora.
Campos, você certamente se lembra dos primórdios do Partido Liberal, o PL. Aliás, o primeiro PL, né? Mas acho legal a gente dar uma panorâmica a todos que nos acompanham sobre isso, viajando a pelo menos 43 anos atrás. Com a redemocratização levada a cabo no governo do presidente João Batista Figueiredo, a partir de 1979, o Brasil voltou ao pluripartidarismo, né? Implantado após o bipartidarismo dos governos militares. No início eram 5 partidos. 1, 2, 3, 4, 5, bastavam as unidades. O partido 1 era o PDS, Partido Democrático Social, que juntava a turma da antiga ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era então o partido do governo na época do bipartidarismo. Partido 2, PDT, Partido Democrático Trabalhista, de Leonel Brizola, fundado a partir da perda no TSE da pretendida sigla PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em disputa com a sobrinha neta de Getúlio, Ivete Vargas. 3, PT, Partido dos Trabalhadores, fundado por Lula. 4, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que já mencionamos, hoje um grupo político sob a influência do ex-deputado Roberto Jefferson, o crápula do bem, segundo o Cláudio. E 5, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que foi o contraponto à ARENA, a oposição do governo, a oposição do tempo dos governos militares, né? Agremiação que recentemente resgatou o nome que tinha à época de sua fundação, apenas Movimento Democrático Brasileiro. Esses partidos 1, 2, 3, 4, 5 são hoje 11, 12, 13, 14 e 15, com algumas mudanças de nome. Agora, cabe lembrar que a lei exigia que os partidos, na época, contivessem como primeiro nome, refletindo, portanto, nas primeiras letras das suas siglas ou acrônimos, né, a palavra partido. Todos são partido. Depois isso caiu. O PT, nesse balaio de gatos todo, era a sigla sob a qual toda a esquerda, inclusive a radical, gritava, melhor, gritava também, mas gravitava e se refugiava, antes de se abrir a porteira, logo depois, né, para agremiações de todos os vieses políticos, cores, inclinações, tendências, vícios, deslizes, trejeitos, conveniências, enfim, viabilizando os 33 partidos que existem hoje no cenário político brasileiro. É muita coisa, não? Foi aí, Marcelo, que surgiu a figura, você deve lembrar, do Álvaro Vale, né? Advogado, filósofo, diplomata, além de político, que fundou o primeiro Partido Liberal. Isso aí aconteceu em 1985, sob o número eleitoral 22. Já era preciso apelar aí para as dezenas, uma vez que as unidades não davam mais conta de numerar tantas agremiações, né? Então, para a filiação ao Partido Liberal, era até obrigatória uma prova de aptidão, que exigia aí um conhecimento mínimo para a pretensão de ser candidato a algum cargo eletivo. Em 2006, o partido se juntou ao PRONA, né? Partido para a Reedificação da Ordem Nacional, do genial e nada maluco, como quiseram fazer crer na época, né? O professor Enéas Carneiro, 56. Meu nome é Enéas, né? E aí se partiu para a fundação do Partido da República, o PR, que manteve o número 22, e o PR virou de novo Partido Liberal, né? Meu filho era pequenininho, numa propaganda eleitoral em que aparecia o Enéas, quando acabou, ele virou para mim e perguntou: pai, ele é de verdade? Eu falei que ele usava aquele 56, aquela coisa enfática, né? Meu nome é Enéas. Mas uma espécie, essa coisa do resgate do nome, né? Uma espécie de volta às origens, eu diria até, né? Já que o atual PL reverencia a memória de Álvaro Vale. Se você vir lá no site, aparece menção a ele. Afinal de contas, o partido nasceu de um antigo Partido Liberal. Então, pode não ter a ver com o Partido Liberal da época do Império, mas tinha a ver com o de 85 do Álvaro Vale. Mas vamos lá. A entrada de Bolsonaro, né, teve costuras, como deve ser. Dificilmente não haveria uma situação dessa. E um conhecimento prévio, o mais profundo possível, dos nubentes, para que a união não desande no futuro. Os noivos têm que se conhecer antes do casamento. Uma condição imposta, não preciso conhecer demais, mas tem que conhecer. Uma condição imposta de imediato pelo presidente foi a não celebração de coligações com partidos de esquerda, coisa que eu considero fundamental, principalmente coerente e sem exclusão.
É verdade. Tem também as costuras relativas aí a nomes para o Senado e para os governos em alguns estados, né? São Paulo e Pernambuco seria um caso, por exemplo. Outra coisa, né? O Amazonas, você vê que o vice-presidente da Câmara, sendo um pretenso concorrente, né? Mas já disposto aí a abandonar a sigla, e Alagoas, que tem um governador sendo filho do senador Renan Calheiros, num estado do Nordeste, que vem sendo aí beneficiado com as obras feitas na área de infraestrutura. Isso aí, com certeza, também teria implicações, né? Incomodados que se mudem, né? Está bem Pois no é. estilo. E, pelo visto, vão se mudar mesmo, né? O Bolsonaro pretende um mínimo de unidade, de modo a não permitir aí qualquer ruído surgido aí em virtude de escolhas mal feitas, né? Alguns insatisfeitos já estão até fazendo as malas aí para deixar o PL depois da chegada do Bolsonaro, cada um julgando a sua própria insatisfação com incompatibilidade, né? Como parece ter sido o caso enfim, com Cami Miranda em São Paulo, né? Que talvez não seja homem suficiente para encarar o Bolsonaro. Vamos combinar por um pequeno detalhe, mas tudo bem. É por aí, rapaz. Mas tem a Bahia aí, com possibilidade de indicação do Bolsonaro, fazendo frente ao Rui Costa, o petista, que é o atual governador, né? Olha, se tem Alexandre Oglandi, né, às vésperas de assumir o Tribunal Superior Eleitoral, entregando que ele teme que a direita siga no poder, eu me vejo no direito também de dizer que o petismo é um câncer que precisa ser extirpado do organismo político do país. Será que eu não posso permitir isso? Eu concordo, né? E tem São Paulo, Marcelo, embora seja reduto do Valdemar Costa Neto, significando que ele tem aí prerrogativa de dar as cartas, já se vislumbra aí a possibilidade do Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, como candidato aí ao governo paulista, né? E até do Ricardo Salles, ex-meio ambiente, que agora está atuando como comentarista lá na TV Jovem Pan, ao Senado por São Paulo, né? Duas forças nada desprezíveis, né? O Tarcísio ainda é visto como um coringa, né? Podendo ser chamado a disputa para senador em São Paulo ou até no Centro-Oeste. Mas ele ainda nega que tenha fechado, batido martelo com relação a alguma coisa, né? Então temos que aguardar mesmo. Agora, em Goiás, para se ter uma ideia, Bolsonaro quer um militar próximo dele como candidato a governador. Sim. Você vê que no Espírito Santo, Magno Malta é uma possibilidade aí de retorno ao Senado. E no estado do Rio, Marcelo, a Antônia Fontinelli parece que vai ser uma opção aí ao Senado. O que você acha? Pois é, falou-se no Hélio Bolsonaro, né, o Hélio Negão, ele sempre foi mencionado desde o início do governo como alguém que pudesse atuar pelo estado do Rio, mas ele não foi lembrado nesse momento, pelo menos. Agora, chegou-se a falar no atual vice, o general Hamilton Mourão, a governador do Rio. Um bom nome, parece, dada a falência econômico, financeiro, administrativo, moral e, por favor, me arranje mais adjetivos, dos domínios fluminenses. Mas pode ser apenas balão de ensaio, né? Muita coisa ainda está para acontecer, né? Mas você vê que no Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni pode vir ao governo, né? Em Santa Catarina, seria o Luciano Hang da Havan, o candidato ao Senado. E um nome com muita chance, né? Pela popularidade que ele adquiriu, né? Enfim. Chance de entrar e arrastar outros nomes, né? Pois é, isso aqui é importante, né? Enfim, tem muita definição ainda por vir, né? Tem que aparar as arestas, mas eu acho que as coisas estão bem encaminhadas, né? O trabalho agora tem que ser o de pavimentar rodovias, mas não como o Tarcísio faz, né? São outras rodovias, né? Outros caminhos. Como diz o slogan da CCR, é por aqui que você chega lá, né? É. É por aí. Agora, realmente o panorama sugere isso. Agora, aparentemente, então, Marcelo, muda também com essa nova
empreitada do Bolsonaro muda o foco do discurso em palanque, né? Saindo a corrupção, contra a qual Bolsonaro, afinal de contas, vinha há 3 anos dando uma resposta bem clara, que até cego consegue enxergar, né? Esse discurso deve ficar lá por conta da terceira via, se eles quiserem aproveitar por alguma coisa, como se eles detivessem algum tipo de prerrogativa para falar disso, né? E deve entrar no circuito, na questão do palanque, nos assuntos a serem abordados e nas cobranças, principalmente, a serem feitas ao Bolsonaro, a economia, com todas as afetações provocadas pela fraudemia, né? Apesar dos bons resultados, do esforço do governo, que só tomou porrada nas ideias da parte da turma do fica em casa, que quer ver o circo pegar fogo e continua querendo ver, né? E tem escondido, inclusive, os extintores de incêndio. Economia e suas implicações, é claro, negativas, segundo o raio-x já esteve impressa. Desemprego, inflação, crise, por aí vai. A imprensa vive disso, precisa vender jornal. Tem que dar um ufa, né, rapaz? Porque é uma canseira que eu vou te contar. Agora, depois de tanta informação, o que nos resta agora é dar um descanso aí aos nossos acompanhantes, que, como você diz, nos acompanham, desejando aí a todos nós uma excelente sexta-feira e um final de semana da mesma forma, né? A gente se encontra na semana que vem para mais um Dose Dupla. É isso aí, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um forte abraço a todos, a você também, Campos. Obrigado. E até o Dose Dupla que vem. Tchau. Tchau.